Fala moçada, bem-vindos ao Traço Cast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Laliguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante e que interessa provavelmente a maioria dos profissionais na área da construção civil, os engenheiros, arquitetos e afins, que é a primeira obra. Formamos, começamos a trabalhar, pegamos a primeira obra. E aí, por onde começamos? Para isso, trouxemos aqui Ítalo Sóstenes, engenheiro civil, e que vai explicar um pouquinho para a gente esse mundo, esse universo, esse grande universo da construção civil, de como começar a obra. Ítalo, seja bem-vindo. Conta para nós quem que é você, como você começou, o que você está agindo no mercado, como que é. Bacana. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela abertura, né? Parabéns aí pela ação que tem sido feita aí, esse obrigado. É o 9º episódio, né? Nono. Isso, que bom. Então, esse é um tipo de ação que a gente entende que é muito importante, né? Porque compartilha muito do que todos os profissionais estão vivenciando, estão tendo experiências, né? E esse compartilhamento, ele enriquece muito a nossa comunidade, né? A comunidade profissional. Então, bom, vamos lá. Meu nome é Ítalo, né? Como foi dito, eu sou engenheiro civil, tenho uma formação de engenheiro civil, tenho especializações na área de gerenciamento, na área de gestão de projetos, são áreas distintas, a parte de gestão de projetos e gerenciamento de obras. Atuei em alguns tipos de projetos também distintos, né? Trabalhei com infraestrutura, pavimentação, drenagem, trabalhei com estação de tratamento de esgoto, trabalhei com reformas, trabalhei com construções, trabalhei com fiscalização, sou perito judicial. Meu Deus, você tem 50 anos? Tem bastante. De profissão? O meu leque ele é bastante amplo, né? Eu busquei sempre essa amplitude porque eu entendo que a nossa área também é muito ampla, né? Sim. A sociedade ela também demanda muitas questões que são importantes para que os serviços aconteçam, né? Enfim, então, como a nossa atribuição técnica ela também possibilita isso, então tenho feito, explorado ao máximo possível o conhecimento e junto também com vários outros profissionais, criado parcerias, né? Logo quando me formei, em 2017, eu comecei na área de saneamento, né, como disse, e fui trabalhar no interior. Fui trabalhar ali com uma obra que foi feito o processo licitatório, a empresa que era de um colega de formação meu acabou ganhando, né? Ele falou para mim, olha, tem oportunidade aqui, se você quiser começar a trabalhar na área, né? Legal. Uma vaga para engenheiro júnior. E desde então eu comecei a desbravar, né, essa questão das atribuições que me são possíveis explorar. Enfim, tive uma experiência bacana nesse momento, passei 6 meses lá atuando, voltei para Campo Grande, né? Minha esposa tinha acabado de ter uma união, né? Então começamos então a pensar em ter filho, tivemos a nossa gravidez e nossa filha nasceu um tempo depois. Nesse meio tempo eu estava trabalhando com reformas, né? E dando cursos também, né? Reforma particular, de casa, de clientes, né? Convencional. Né? Então nesse meio tempo eu também estava dando cursos, né? Aproveitando já um conhecimento que eu já tinha na área de gestão, sobre elaboração de cronogramas físicos com o MS Project, não sei se você conhece. Sim. E isso possibilitou também eu conhecer muitas pessoas, né, de várias empresas. Na época foram mais de 300 pessoas, um curso presencial. Legal. Foi bem interessante na época também para enriquecer conhecimento. Além de ensinar, a gente aprendia também, né? Com certeza. Então, nesse meio tempo, eu entrei numa outra empresa também, que veio de fora para cá, ganhou 11 contratos na Sanesul, e na época ela não tinha nenhum profissional da região. E por eu ter tido uma experiência de 6 meses numa obra lá no começo da minha formação, eu consegui entrar. Foi suficiente. Lá. Entrei no setor de planejamento. Por quê? Também já tinha conhecimento de planejamento pelos cursos que eu ministrava. Sim, lógico. Então, assim, uma coisa vai juntando com a outra e você vai encontrando as oportunidades, né? Então, isso ajudou bastante, né, nessa oportunidade. Fiquei no setor de planejamento por um pouco tempo e logo surgiu uma oportunidade para campo, onde eu fui ser engenheiro residente, assim, ganhando um salário astronômico que nunca tinha pensado ganhar. É uma maravilha, né, cara? Aconteceu isso comigo. Eu também formei, fui para uma cidade interior, ser engenheiro júnior numa empresa lá. Mas eles mexiam com... O foco deles é silo.
base de silo, estrutura para barracão, essas coisas. Só que nessa época eles não estavam mexendo com isso, não tinha nenhuma obra ainda. Eles estavam mexendo com um prédio. Daí foi eu mexer com um prédio. Legal. Entrei, já estava na quinta laje, era um prédio embaixo, acho que tinha 7 lajes, não estou enganado, 7 andares. Enfim. Daí fiquei 6 meses lá, daí vim pra infra também. Sim. Igual você fez. Fui pra infra. Puta, maravilha. Engenheiro residente, mora no interior, salário 5 vezes maior do que eu tinha, aluguel do meu carro pra mim mesmo. Exato. Ó, comida livre, hotel. Puta, era uma maravilha. Sim. Fiquei mais 3 meses. Então, daí acabou o contrato. Sim. Daí você vai cair no mundo do normal, né? Exato. Obras de infraestrutura de pavimentação, elas são bem caras, né? Mas são rápidas também, né? Rápidas, pouco insumo. Sim, maquinários pesados, gente... Uma delícia, é muito gostoso. O problema, assim, o único problema que eu tive na época que eu estava no trecho, né, vamos dizer assim, era encontrar alguns insumos no interior. Então, assim, a gente trabalhava com tubulações que eram uma dimensão maior, né, conexões maiores que o convencional, e não se encontrava isso dentro de Anastácio, por exemplo. Então, para dar continuidade naquela etapa de serviço, tinha que esperar, às vezes, uma semana, porque tinha acabado já o estoque. Enfim, dando continuidade, né, eu entrei nessa empresa e foi ali que eu abri o meu CNPJ, porque era um contrato PJ. Contrato PJ. Prestação de serviço para outra empresa. Então, nesse contrato PJ, existia ali a possibilidade então, de ter realmente um salário um pouco melhor, por conta da questão dos encargos não existirem, né, como é uma contratação do profissional no regime CLT. E isso, então, possibilitou que eu criasse a minha empresa, abrisse um CNPJ só para prestação de serviço. E desde então eu tenho aperfeiçoado, né, desde aquele momento, 2017, eu tenho aperfeiçoado a prática profissional. E depois disso eu entrei e comecei a atuar novamente, depois que eu passei por essa empresa, né? Sim. Eu retornei para a área de residencial e comecei a atuar na construção residencial. E foi aí que tudo mudou realmente, tá? Tudo mudou. Aí os problemas começaram, não é? Os reais problemas. Exato. Quando a gente começa a empreender, realmente esse é o momento onde a gente assume para si a responsabilidade e começa então de fato conduzir pessoas, né, com um nível de responsabilidade muito maior. Então assim, para que eu pudesse começar no mercado de alto padrão, eu fiz uma coisa que normalmente é um desafio, né, porque o que acontece? Para você começar a construir, você tem que ter prova de capacidade de entrega. Você tem que mostrar que você já entregou aquilo, que você fez aquele tipo de obra, que você entregou naquela qualidade. E esse tipo de conquista profissional, né, depende muito das experiências que você passou nas empresas. Como eu já tinha tido experiência só que em área totalmente diferente, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então eu busquei um parceiro e eu mesmo, né, comprei meu ingresso para trabalhar na área da construção residencial de alto padrão. Então ali eu fiz o meu financiamento, eu fiz o meu processo de aquisição de terreno, utilizamos linhas de crédito e tal da Caixa Econômica. Desde então a gente começou a trabalhar com construção de alto padrão, tá? Bom, mas assim, ó, você tinha então uma experiência, né? Sim. Porque você foi funcionário, você entrou como engenheiro júnior, engenheiro residente, trabalhou em algumas áreas, exato, abriu seu CNPJ e começou a trabalhar, ok, né? E quem não tem essa pré-experiência, né, esse trabalho anterior, como é que você falou assim que infelizmente para a gente começar você precisa mostrar para esse seu novo cliente, primeiro cliente talvez, mostrar o que você já fez. Exato. E quem nunca fez? Bom, né? Como é que faz? Como é que eu começo? Uma etapa muito importante também dentro da minha formação, não somente formação técnica, mas da formação profissional. A técnica é aquela que a gente está dentro da graduação ali, conclui, tem um diploma e tal. Mas na formação profissional, que eu costumo sempre citar, eu trabalhava dentro de uma instituição de ensino aqui, muito conhecida, ali na Avenida Ceará, né? Não, pode falar, NIDER. Eu era no NIDER. Trabalhei lá. Eu também dei aula lá, na arquitetura. Que legal, que bacana. Trabalhamos juntos, provavelmente. Em anos um pouquinho diferentes, tá? Eu trabalhei de 2010 até 2015. Ah, não, então é os mesmos anos, mesma época. Por ali. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu?
eu trabalhava no DCA, vocês devem saber que é bem caótico, né? Atendimento ao público, centenas e centenas de pessoas por dia ali, todo dia, né? E eu cheguei até o 5º semestre da graduação nessa situação. Por quê? A instituição não dava uma bolsa de ensino, então eu tinha um 80% de desconto, eu tinha o meu salário, era um salário bom, então assim, eu tinha um conforto ali. Só que eu olhei para aquele momento e falei, poxa vida, eu estou até aqui agora, cheguei na metade da graduação e não tenho nenhuma experiência de campo. O que eu vou fazer depois que eu me formar? Foi ali que eu deixei, então, uma situação de conforto e fui buscar oportunidade no mercado através de estágio. Na situação de estágio, eu encontrei oportunidade na Secretaria de Obras do município e também no Conselho Regional de Engenharia. Nos 2 lugares ao mesmo tempo. Você trabalha na Secretaria de Obras do município aqui? Sim. Sim, hoje é CISEP, né? CISEP. Eu trabalhei lá 5 anos. 5 anos. Nossos caminhos se cruzaram. Com certeza ia pra frente. Eu saí em 2012. Olha só, eu não tinha entrado lá ainda. Mas assim, ali eu tive experiência de campo na parte de construção, na CISEP, né? De construção de escolas, postos de saúde, e só que lá dentro você tem vários setores. Você tem ali o setor de obras, de fato, o fiscal de obras ali, tem um grupo de profissionais que fazem o acompanhamento técnico, né? E tem o setor de contratos, tem o setor de orçamentos, tem setores diversos, né? Projetos. Então, assim, nesse momento eu encontrei um mentor lá dentro, tá? O pessoal chama ele de Capacete. Não sei se você conheceu ele, Alexandre Capacete. Não é da minha época. Cara, esse cara, assim, ele é uma pessoa, tá? Mas ele é uma pessoa, assim, fantástica, ele tem um conhecimento, assim, profundo, já trabalhou em obras da Nestlé, trabalhou em várias obras bem relevantes, sabe? E, na ocasião, ele abriu portas para estagiários. Ele falou, cara, eu quero estagiários aqui. Ele era o coordenador na época do setor, né? Olha, eu quero estagiários aqui, a gente vai colocar todo mundo para rodar a obra, o pessoal vai aprender. Ele incentivava muito isso. Eu encontrei nele um mentor. E o que eu recomendo, né, para novos profissionais, para estudantes, é que encontrem um mentor. Tá, pode ser presencial, pode ser aqui o Diego, pode ser eu, né? A gente não precisa necessariamente trabalhar com a gente, mas, cara, manda uma mensagem. Que ajuda, né? Que ajuda, tá precisando de alguma coisa. Cara, às vezes o bloqueio maior tá em você do que necessariamente na outra pessoa. Sim. E eu, por exemplo, eu sou muito acessível hoje. A gente criou uma série, isso a gente vai falar depois. A gente criou formas, assim, de possibilitar que as pessoas alcancem seus objetivos se elas tiverem, no mínimo, o esforço para poder dar o passo. O primeiro passo que seja, né? Que é o romper da vergonha. Sim, isso aí eu acho que é um impedimento muito mais interno do que necessariamente do mercado, porque o mercado precisa de pessoas com proatividade. Sim. Demanda isso. Precisa de pessoas com interesse, né? Pessoas que queiram aprender, né? Sim, então assim, aí você perguntou, né? Tudo bem, você teve a sua experiência, mas quem não teve? Quem não teve precisa buscar ter, né? E esse buscar ter é ultrapassar os próprios limites internos para alcançar as oportunidades que estão aí no mercado. Tem muitas oportunidades. Em outras palavras, pedir ajuda, né? Pedir ajuda, se colocar numa situação de desconforto. Ou eu estou levantando todo dia 4 horas da manhã para correr 5 quilômetros. Eu estou me colocando na posição de desconforto. Porque eu penso que isso, para mim, a longo prazo, vai ter um retorno, eu vou poder ter mais tempo de vida útil com a minha filha, por exemplo, que está crescendo. Sim. Então, assim, se colocar numa posição de desconforto com um propósito é a melhor coisa que existe. A pessoa precisa entender que a ação que ela está fazendo ali, de sair da sua situação de conforto, eu estou num emprego aqui que me garante o salário, mas tem um estágio que eu posso fazer que vai me enriquecer mais ainda, mas vai me dar mais retorno a médio e longo prazo. Cara, pensar dessa forma, não pensa no momento presente. Começa a plantar as oportunidades que vão nascer lá no futuro. Não adianta plantar e já querer colher agora. Então o pessoal é muito imediatista. Muito. Por conta de rede social, por conta de tudo que acontece. Então já faz uma coisa hoje, já quer para amanhã. Nem investimento acontece desse Nenhuma. Às vezes quando você dá uma sorte iniciante. Muito menos uma obra, né? Não acontece de um dia para o outro. É outra situação totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem na primeira obra, beleza, a pessoa fez isso, a pessoa saiu da sua posição de conforto e começou de fato então a explorar as oportunidades que aparecem, encontrou um estágio, terminou a graduação e vai então agora entrar no mercado.
Ok, ela vai usar essas referências do passado, só que ela vai entrar no mercado diferente daquele momento, até da própria graduação dela, porque em um ano as coisas mudam drasticamente. Em um ano, uma versão de um software muda, uma lei municipal pode mudar, né? Então, assim, muitas coisas podem acontecer em um ano. Imagine em 5 quando você se forma. Então, assim, quando a pessoa começa a pensar, a instalar, na verdade, um mindset na cabeça de que mudança sempre vai acontecer, ela começa a pensar, a trabalhar também outras características que vão possibilitar que ela ultrapasse os desafios e consiga superar e ter resultado. Então, ok, peguei minha primeira obra. O simples fato de você pegar a sua primeira obra significa que você fez um bom marketing. Ou você fez um bom contato com alguém, você conversou com o seu primo, você falou com o seu cunhado, alguém te indicou e você conseguiu pegar o primeiro contrato. Você conseguiu vender o seu primeiro serviço. Você vendeu o seu primeiro serviço. Exato. Então essa é uma situação que já mostra que você está no caminho certo. Né? Você vai aperfeiçoar isso com o tempo, tá? Mas agora a questão é lidar com essa obra. Beleza, projetos. Tá? Projetos é a primeira questão. Como que você fez o orçamento para poder pegar essa obra? Tá? Aí entra a questão de contrato, tipo de contrato. Tá? Hoje, assim, eu recomendo para você que está assistindo aqui o nosso podcast aqui, cara, evita tipo de contrato onde todas as responsabilidades são suas, onde tudo é você que resolve. Contrato, cara, obra de preço global. Preço global. Sai disso. Gostava muito, cara. Gostava demais. Era bom. Até na pandemia, no momento onde a economia estava estabilizada. Exatamente, hoje em dia não dá mais. Pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Pré-pandemia, pré-guerra, pré-tudo. Pré-caos. Então, essa é uma situação que hoje ela está totalmente diferente. Então, esse tipo de contrato já não é tão interessante para você que está pensando em iniciar esse trabalho, tá? Então, pensa agora no tipo de contrato que você pode utilizar, é o contrato por administração. Esse contrato por administração vai isentar você dos custos, das variações de custos que ocorrem no mercado, de insumos, de tudo quanto é tipo de custo que não é diretamente ligado à sua prestação de serviço. Tá? Então, esse tipo de contrato, para quem vai executar a obra, é o interessante. Né? Para quem desenvolve o projeto, é a entrega que você faz, é o seu tempo de trabalho, né? É o custo do seu escritório, é a locação, aluguel, é o software que você usa. Então, assim, depende do tipo de serviço que você está fazendo, né? Mas falando de obra, é essa a situação inicial que é interessante você avaliar. O seu contrato, a tua base de custos, o que você está considerando nesse contrato. Se é um contrato por administração, é o seu tempo, é o que você está acompanhando a obra. Como que você amarrou também essa questão do seu honorário em relação a esse contrato? Se é um percentual daquelas aquisições que você está fazendo no período, o senhor trabalha na faixa de 10, 15, 20, dependendo do tipo de contrato, né? Sim. E o que mais? Se você está na questão de fornecimento de mão de obra, aí surgiu uma outra situação, tá? A questão do fornecimento de obra é preocupante a nível, assim, estratosférico. Por quê? Qualquer acidente de obra, você é o responsável. Qualquer situação de qualidade, baixa qualidade, você é o responsável. Então, tenha muita atenção nesse processo de contratação de mão de obra. Se for uma contratação para nível de qualidade alta, que tem um detalhamento muito grande, isso é muito importante de se considerar. Mas sabe qual que é o problema? Desculpa. O problema é que a pessoa que vai fazer a sua primeira obra, o engenheiro, o arquiteto, ele ainda, né, parte do princípio que ele ainda não tem a sua mão de obra. E não tem a sua experiência, né? E além de não ter experiência, ele não tem ainda o seu pessoal, ele não tem a sua equipe. Ele vai sofrer um pouco. Então, às vezes ele vai confiar porque alguém indicou para ele um mestre ou um eletricista, né? Um encanador. Um mundinho faz bem, né? Lá, ele pinta bem, vai lá pintar, não pinta nada. Sim. E aí ele acaba se responsabilizando pelo serviço do terceiro, né? Da outra pessoa, sem a pessoa não tem qualidade, ele não conhece, né? Não é ele que acerta, não é ele que faz a instalação. Isso é muito complicado, porque o cliente, ele não quer saber, o cliente contratou você, ele não contratou o Zezinho. Entendeu? Então, assim, se o Zezinho pintou errado, o problema é seu, não é do Zezinho. Outra coisa que acontece muito é o novato cair na tentação da contratação do mais barato. Isso.
Sim, porque aí se ele tiver ganhando, se ele tiver pego por preço global, por exemplo, essa obra, ele vai atrás do mais barato. Ele vai atrás do mais barato, com certeza, porque ele vai ter um lucro maior. É diferente do que se ele ganhar por administração. Aí com certeza ele vai pegar o que é o melhor para ele, não para ele não, né? Para todos, e não o que é o mais barato, claro. Exato. E tem coisa que assim, que você não consegue controlar. Sim. Né? Que na matemática a gente fala que é insolvível. Quando você tem mais incógnitas do que equação para resolver. Que é o caso da pessoa. A pessoa, você não controla a pessoa. Exato. O cara acordou cedo, a mulher dele falou, puta, eu tô passando mal, preciso ir no posto. O cara já não vai trabalhar. Não vai. Daí, o cliente não tem nada a ver com isso. Também. O cara vai aonde? Vai te cobrar. Fala, cadê? Puta, só tem um cara? Só tem 2? Só tem 5? Isso. Né? Você fica na obrigação de repor essa outra pessoa, só que você não conhece a outra pessoa. Sim. Daí você vai, que nem louco, atrás de outras pessoas, que nego vai te indicar pra você tampar um buraco, que você não sabe a qualidade, não sabe nada. Ou seja, você tá com um problema. Vai muito tempo aí até o engenheiro, o profissional em geral, conseguir formar a sua equipe, né? E aí depois de uma equipe formada, com certeza as coisas andam mais redondinhas, né? Então é mais fácil de apagar um incêndio, é mais fácil de substituir, é mais fácil de conversar com o cliente, mas até então é difícil. Mas aí é a questão. Novamente é aquela questão de superação, né? Os problemas vão acontecer. Tenha certeza absoluta, cara, vai ter problema, vai chover no momento que não devia chover. Vai ter imprevistos nos projetos, vai ter inconsistência nos projetos. Começa a pensar o seguinte, começa a elencar 10 tipos de problemas para cada tipo de disciplina da sua obra, e você já começar a mitigar os riscos. Vai acontecer. Você vai mitigar, vai acontecer, vai mitigar o impacto daquilo no que acontecer. Mas enfim, a gente, voltando lá atrás, a questão de entender que desafios vão sempre ocorrer, você vai começar a exercitar essa sua capacidade de superação. Lidar com pessoas, você vai aprender a lidar com pessoas. Você vai entender na conversa se a pessoa de fato tem ou não aquela capacidade de entrega, se ela de fato tem aquela responsabilidade para a frequência. Cara, eu já tive problemas assim muito complicados, vamos dizer, mas assim... Eu prefiro nem comentar. É bom não comentar, né? Mas eu já tive vontade de pôr uma arma na boca de um cara aqui uma vez. É que eu não tinha arma, senão eu tinha colocado. Coisa que acontece, muita coisa, mas aí aquilo, são as coisas que a gente assume no lugar do cliente. Exatamente. De fato, e na verdade é assim, se o cliente pudesse fazer sozinho, ou se ele tivesse capacidade de fazer sozinho, ele não te contrataria. Exato. Então, sim, se ele está te contratando é porque ele não é capaz de fazer. Exato. Né? Uhum. Então, com certeza, quando eu digo você, é a gente, né? Sim. Nós, profissionais, a gente realmente tem que assumir a bronca e a gente é que tem que apagar o incêndio e a gente que tem que mesmo se responsabilizar. Exatamente. Né? E a gente que tem que também conseguir fazer essa balança aí, né? De mão de obra, cliente, né, serviço bem feito. Exato. Aí assim, se a gente for separar, né, os eixos em si de um desenvolvimento de obra, né, você tem ali o eixo técnico, né, aquilo que você faz, aquilo que a equipe faz de condução do trabalho, da orçamentação da obra, da administração em si, dos recursos, né, do controle de estoque, né, para não faltar insumo para a obra acontecer. A parte operacional, né, o fornecimento, a equipe em si que trabalha, de acordo com as etapas também desenvolvimental. Você pensar, poxa vida, o mesmo pedreiro que faz a fundação para mim não pode ser o mesmo pedreiro que trabalha na parte de acabamento. Não dá. Então, vou separar as fases de desenvolvimento dessa obra para cada fase ter a pessoa que trabalha com aquilo e entrega com qualidade aquilo. Da mesma forma, os fornecedores. Se eu vou precisar fazer uma compra, uma aquisição de material, a gente hoje trabalha no escritório com no mínimo 3 referências. Olha, eu preciso aqui ter um mapa de cotação. Por quê? Eu preciso analisar como que esses custos estão no mercado no momento presente, porque lá no começo eu fiz uma previsão com o cliente de que seria um valor X. Então eu preciso ter comprovações de que o mercado nesse momento tem esse custo realmente, que não necessariamente é uma indicação minha, porque aquele fornecedor ali é meu amigo e alguma coisa nesse sentido, né? Então o mapa de cotação ele deve acontecer também no processo de orçamentação.
Então, se for separar a parte técnica e operacional, né, começar a pensar nas etapas de desenvolvimento da obra, começar a pensar nas entregas que você faz enquanto profissional, porque assim, quanto mais detalhamento acontecer, quanto mais previsibilidade você tiver em mãos, menos problemas vão acontecer, mas não necessariamente que eles não vão acontecer. É isso que eu ia falar. Vão acontecer problemas diferentes. É que, na verdade, você vai diminuir a probabilidade deles acontecerem. Exato. Não que não vai acontecer. Porque a lei de Murphy tá aí, né? Aí vem aquela questão também da lei de Pareto, né? 20% 20-80. das suas ações vão diminuir 80% das questões que podem acontecer. Então, Gráfico de Pareto. se você for colocar a sua hora, né? 20% dela, de fato, se for efetiva, se for bem desenvolvida, vai resolver 80% dos seus problemas. Então, foca no seu momento também de análise técnica, né? Foca no seu momento de estudo do projeto, na fase de planejamento. Exatamente. Né? A gestão de projetos, ela diz que a gente tem 5 fases para desenvolvimento de projetos. Né? A iniciação, planejamento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Então, elas estão todas integradas. Que é muito importante, inclusive, o encerramento. Sim. Que muitas vezes você não encerra o negócio, entendeu? Daí o cara fica eternamente te cobrando. Aí a questão, né? Você tem um prazo de responsabilidade também para obra, no pós-obra, né? Você tem aí 2 anos para poder fazer acompanhamento da obra, mas o civil você tem 5 anos. Então, assim, aí a gente até comentou no começo da conversa aqui sobre as questões contratuais, que normalmente são deficitárias, né, na nossa área de atuação. Então, essa questão contratual, o que a gente recomenda, né, para os colegas que estão acompanhando aqui, é que busquem auxílio realmente de um advogado, cara. Nesse início, né? E que trabalhe no setor da construção civil, no setor imobiliário, porque ele sabe o que de fato acontece, tá? Porque, assim, muitas das questões hoje de ações judiciais que acontecem, quanto perito judicial que diz que faça os serviços, né? Eu peço serviço para o PJ, e também enquanto conselheiro no Conselho de Engenharia, a gente vê lá que são problemas contratuais. Então, olha, se tivesse previsão ali de um tipo de ação a ser tomada num tipo de situação que ocorresse no desenvolvimento dos serviços, esse problema não teria acontecido. A questão, aumentou o preço do material e agora o profissional não consegue concluir a obra. Se tivesse ali a previsão, aumentos de acordo com a taxa referencial, INCC, poderia ser uma forma de lidar com essa situação de conflito, né? Assim como várias outras, né? Problemas que são diversos na nossa área. Bastante. Então, assim, na verdade, a gente precisa de um ótimo planejamento, né, antes de começar a obra, pré-obra. De preferência, né? Um ótimo planejamento. Compatibilização de projeto, orçamento. Compatibilização de projeto, cronograma, muito bem feito, né? E além de tudo isso, um excelente contrato para nos respaldar, né? E respaldar o cliente também. A gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar no cliente também. Porque muitas vezes a gente tem problema com o cliente, mas o cliente pode estar tendo algum problema com a gente e que no contrato também não está previsto. Né? Então eu acho que sempre tem que pensar nos dois lados. O contrato, na verdade, ele tem realmente esse objetivo, né? De garantir os direitos e deveres de ambas as partes e possibilitar que haja ali. A gente coloca aqui no contrato nosso tudo. Até, para você ter ideia, até a gente colocou nos últimos agora, a relação pessoal. Falta de respeito, tudo isso daí tá entrando como motivo de cancelamento. Sabe por que isso acontece? Que é até legal para quem está começando, né? Porque você vai aprendendo à medida que os problemas vão acontecendo. Então, você fez uma obra, teve um certo tipo de problema que não era um problema, mas o cliente achou que aquilo era um problema e isso causou um transtorno maior. Aí você fala, opa, no próximo eu vou colocar isso em contrato. Exato. No próximo, aquilo lá, ok, porque você já estava respaldado. Só que acontece alguma outra situação. Aí você fala, opa, no próximo. Isso. Né? É um aprendizado contínuo. Um aprendizado contínuo, exatamente. As lições aprendidas do gerenciamento de projetos. E a falta de educação, né, o desrespeito entre o cliente e o profissional acontece muito, né? Muito. Talvez porque o cliente está pagando e acha que ele pode te desrespeitar, né, te ofender, te diminuir, vice-versa. Muitas vezes também você já está numa situação
né, do copo quase derramando, que qualquer gotinha derrama. Exatamente, porque obra é muito estressante, Sim, né? Não adianta principalmente na dizer, fase final, não, né? sua obra vai ser tranquila. Não, joga real, cara, sua obra não vai ser tranquila. Porque não existe obra 100% Não existe obra tranquila. tranquila. Uma Até coisa ou mesmo- outra sempre vai acontecer, né? Mesmo tendo um puta de um contrato, planejadinho, certinho, você não conta com o vizinho. Daí tem o vizinho da obra. Né? Ó, até tocando nesse assunto de vizinho, né? Fiz uma perícia recentemente, é um laudo cautelar, na verdade. A obra iniciou, né? Até para quem vai começar a obra, tá? Toma cuidado com muros, toma cuidado com tipos de solo, porque dependendo do que você vai fazer no seu terreno, você pode impactar a casa já existente na lateral. Então isso pode causar danos estruturais, isso pode causar recalques de fundação, e isso pode criar um passivo também para você como responsável técnico dessa obra que está acontecendo. E durante e depois da obra, né? Então o que é importante, as documentações estarem todas levantadas realmente. Fazer o estudo de solo, fazer os projetos de fundação, fazer o projeto estrutural da edificação, analisar se o muro que já está existente tem algum tipo de problema estrutural, se já está... Se ele está no seu terreno ou não está no seu terreno. Exato, isso também causa motivo de briga. Invasões, né? Então, essa questão de identificação inicial, ela tem que ser feita pelo profissional que está iniciando a obra para que ele se respalde o seu cliente e também oriente a outra parte, né, que está ali vizinho. Olha, você está tendo um problema aqui, essa outra situação ali, vamos ajustar? Então é uma forma de se precaver também. Uma coisa que até a gente já falou nos podcasts para trás aí, a gente gosta muito de botar seguro na obra. Uhum. Então assim, cara, parece brincadeira. Na obra, eu só botei seguro em uma obra minha. Uhum. Até então, né? Aí agora... Sim. Seus aprendidos. Implantamos, exatamente. Cara, na primeira obra que eu pus seguro, Deu problema. Bom. Cara, mas foi assim, impressionante. Assim, tem seguro hoje que te garante a parte civil depois, caso aconteça algum acidente. Sim. Né? E a parte de risco de engenharia. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante para quem está começando fazer um seguro. Porque o cara não tem experiência ainda. Ele não tem casca. Sim. E assim, às vezes não é uma coisa muito, né, grave. Às vezes respingou uma tinta no carro do vizinho que estava estacionado. Sim. Entendeu? Se você tiver um seguro, Sim, isso aí vai, né, pode seguro, arcar. né? Sim. Além de acidente de trabalho, Sim, né? e é uma nem coisa barata, chegando não é nessa uma parte. coisa cara. Pois é. E tem que fazer parte do seu preço da obra, Sim. entendeu? Então, Assim, mas de forma geral, o que eu passaria de fato comece pequeno. Começa pequeno. Começa pequeno. Não queira dar um passo maior que a perna, não. Assim, tudo pode parecer mil maravilhas. Quem às vezes vai prestar serviço para você pode dizer que, nossa, vai ser tudo super fácil, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas, cara, comece pequeno porque você vai começar a desenvolver capacidades em você que você antes não tinha. Sim. Então é igual começar a aprender a andar. Começar a andar de bicicleta, você vai cair, você vai levantar, você vai ralar o joelho, você vai fazer muitas coisas que você não esperava que fosse acontecer. Então começa pequeno porque isso vai ser menos doloroso para você literalmente, tá? Essa seria a minha dica aí que eu daria também pro pessoal. Bom De demais. tudo, né? Tanto quanto físico, da casca que você vai pegar, né? Sim, Você vai sim. sofrer menos, Sim. que é menos gente pra você mexer. E se der um problema futuro, é mais fácil de você arcar. Mais fácil de resolver. Ítalo, a gente sempre faz uma brincadeira no final do podcast, então eu vou fazer com você. Tudo bem. Se você não fosse engenheiro civil, você seria? Advogado. Por quê? Cara, a nossa área, ela, como eu disse, ela tem muitos problemas. Muito problema. Então, assim, se eu fosse pensar na outra área hoje para buscar uma formação, seria essa. Legal, muito bom. Pelo menos você não teria mais problema com nada, né? Uma referência muito boa pro pessoal é Aldo Doria Matos. Não sei se você conhece. Vocês conhecem? Não. Ele é um escritor fantástico na nossa área, recomendo que quem está assistindo, né, verifique. Ele tem, assim, livros escritos, ele é engenheiro e se formou em Direito, assim, por N fatores, né? E hoje, assim, é uma referência nacional na parte de gestão, de orçamento. É mesmo? É bem bacana. Não conheço. Aldo Doria Matos.
Muito bom, vamos procurar. Show? Gente, a gente tá com uma mesa hoje, você viu, Ítalo? Fantástico, Uma mesa nossa. maravilhosa, tá? Que a gente montou pra te receber. É uma parceria nossa com a Fornata. A Fornata que bacana. virou nosso parceiro Olha aqui só, para as nossas padaria gravações. Artesanal. Padaria artesanal. É assim, é tudo muito maravilhoso, a gente já conhece, já tem um tempo. O dono é meu amigo já de longa data. E aí hoje a gente Esposo tá... dele é arquiteto, inclusive. Olha só, que bacana. E a gente tá Ele com é essas divulgado. delícias aqui pra gente degustar. Vamos Então vamos experimentar. encerrar o nosso episódio pra gente poder usufruir disso aqui. Lembrando, quem for lá na Fornata e falar que viu pelo Traço Cast, o Caio, dono, vai dar um desconto. Ó, Tá? Aí, gente, vale a passa pena, lá mais hein? tarde. Não, é bom demais, cara. Então tá Então bom. tá, moçada. Ítalo, muito obrigada por sua participação. Eu tenho certeza que acrescentou bastante, né, Bom. para os profissionais, para quem está começando aí essa jornada, Jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. Oi, quem quiser te encontrar nas redes sociais, @ItaloSóstenes. Assim, eu tenho 2 Instagrams hoje, um pessoal, Sim. outro profissional, mas em ambos você vai ver muita coisa bacana lá pra gente trocar ideia. Muito legal. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Sucesso pra vocês. certo? Valeu, pessoal. Moçada, ficamos por aqui. Tchau! Até a próxima.